Olá, empresárias e empresários deste Brasil. Eu sou Ana Júlia Agostinho, repórter, estrategista, fundadora da agência Heartbeat, e você está ouvindo o podcast 1 para 1, onde cada episódio é uma reunião objetiva que visa trazer possíveis soluções para os pontos de dores que temos como empresários e empresárias. Na nossa reunião de hoje, vamos falar sobre a importância do famoso network, das conexões, das trocas, das relações. Como uma simples conexão pode mudar e ampliar o seu negócio, a sua campanha e até acelerar o atingimento dos seus objetivos. E para falar desse assunto extremamente importante, Breno Zanetti, que trabalha há 10 anos na área de comunicação, principalmente no mercado de luxo, na área de relações públicas, o PR, e marketing. Atualmente, ele está na Hugo Boss, dando suporte na comunicação da marca no Brasil e fazendo planejamento estratégico, desdobrando as diretrizes do global. Muito bem-vindo a 1 para 1, Breno. Obrigado, Ana. Um prazer estar aqui. Obrigado por me receber, pelo convite. Tô bem animado. Ai, a gente Vamos também. que vamos. Tô muito animada. Então vamos lá. Então a gente já está aqui a postos com os nossos cafezinhos em mãos. Então vamos às perguntas. Pergunta 1. Breno, qual que é a importância do network em uma empresa? Como conexões, relacionamentos se conectam ao faturamento, ao lucro? Ana, quando você faz essa pergunta, eu acho bem interessante, porque uma coisa que eu coloquei aqui na minha linha de pensamento é que a gente precisa, de fato, primeiro entender o que a marca quer. Então, a gente está numa empresa, a gente está num local, a gente precisa realmente ali se organizar, se estruturar. E para mim, eu coloquei aqui, conhecer, entender, se aprofundar e aí você conseguir criar uma amizade que tenha fluxo, que tenha sentido pro momento ali. Por exemplo, eu tô agora na indústria da moda. Então, a gente quando pensa, por exemplo, no mercado de influência, no fluxo das pessoas aqui do Brasil, é muito grande. Tipo, a gente tá num país gigante, super plural, a gente tem nichos e assuntos com todo mundo, tipo, a gente consegue atingir diversos níveis de pessoas. E eu sempre tenho pensado muito que a gente tem que entender o que a marca precisa. Então, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer trazer. Eu acho que a gente tem que começar criando amizades ali, puxar as pessoas ali, tentar fazer com que elas também se sintam bem com a marca. Não adianta a gente forçar uma pessoa ali, tipo, quero vestir essa pessoa com a marca tal, nossa, a todo custo. Às vezes não é o que ela gosta, não é o que faz sentido. E aí, às vezes, você não vai atingir o público que vai comprar, que vai querer aquele produto. Então, para mim, assim, não adianta a gente atirar para todo lado. É realmente muito entender o que a marca precisa, saber como construir esse caminho. Então, assim, não adianta você querer criar 1000 amizades ao mesmo tempo, querer ser amigo de todo mundo, não dá. Não dá, tipo assim, você tem que criar relacionamentos conforme eles vão aparecendo e tentar nutrir eles e entender. Faz sentido pra agora? Não faz sentido pra agora? Porque às vezes o público de uma pessoa agora, um influenciador, por exemplo, no futuro pode mudar. Então assim, ele tá focado em música. Às vezes não tem a ver com sua marca agora. Mas mais pra frente ele quer focar música e fashion, lifestyle. E aí você vai trazendo isso pra perto da sua marca e também pra perto do seguidor, da pessoa que acompanha ele. Então, eu acho que é muito esse fluxo realmente de você ir criando um ciclo e não forçar que esse ciclo aconteça da noite pro dia, porque não acontece. Você também tá no mercado há anos, você sabe que é isso. Quando a gente começa no mercado, você fala, meu, que gigante, tem muita gente. Caraca, como que eu vou conhecer esse pessoal todo? As coisas vão acontecendo pontualmente na hora que elas têm que acontecer e você também tem que se esforçar para que isso aconteça. Então, assim, beleza, a marca quer isso, a marca quer aquilo. Tá, como eu vou chegar lá? Quem precisa estar no meu squad? Quem precisa estar junto comigo? Quem que vai ser parceiro? Às vezes eu vejo que muitas pessoas, eu acho isso bem interessante, do lado do influenciador, por exemplo, que ele, às vezes no começo ele fala, cara, eu quero trabalhar com vocês porque eu quero tá aberto ali, eu quero aprender também ali. Então, assim, de primeira, às vezes a pessoa nem cobra alguma coisa, às vezes ela faz por permuta, ou fala, me manda uma peça de roupa, eu vou fazer aqui a propaganda, e a gente vai até medindo isso, porque a gente fala, vamos mandar uma coisa, vamos ver como o público reage, como o público quer, o que eles acham disso, e eu acho que isso vai crescendo. Então, assim, se o público engaja, você vai vendo isso conforme as vendas vão crescendo também. Então, beleza, fizemos um teste com aquela pessoa, funcionou, e isso vai gradativamente ali. Então, às vezes, não adianta você, às vezes, mandar um produto e falar, nossa,
vou lucrar horrores mandando esse produto e a pessoa postando. Não. Às vezes, realmente, essa construção de, mandei, vamos ver como funciona, putz, não faz seu estilo, vamos tentar outra coisa depois. Eu acho que aí a gente vai aos poucos, mas assim, nada é rápido. Sim. Lucro, relacionamentos, assim, as coisas funcionam num fluxo um pouco devagar, assim. A gente tem que demandar bastante da gente ali para estar dia a dia alimentando, né? Sim. E são várias metas, né, diferentes que você falou. É desde de criar prestígio para a marca, criar credibilidade para a marca e, claro, né, Sim. essa parceria com a pessoa também do outro lado, né, seja um influenciador ou qualquer outra pessoa. E aí, por fim, o lucro, né? Não é só direto a conversão, né? Tem toda uma Zero. construção e aí precisa entender qual vai ser a métrica de cada um daquele relacionamento que está sendo criado, né? E às vezes a gente fica tanto com a ideia de que, tipo, a marca é a maior coisa, vamos trabalhar com o que a gente quiser. Às vezes o influenciador também não se sente conectado. Às vezes ele fala, putz, vou trabalhar. Aí ele trabalha e fala, putz, não foi tão legal, não. Então, assim, não adianta realmente forçar as coisas. A gente tem que fazer testes. E eu acho que, assim, nem sempre vai dar tudo certo. Sim. Então, assim, testa mesmo, faz, cria um projeto, coloca ali, se organiza com o seu budget, se realmente trabalha ali para ver, eu tenho tanto isso de dinheiro, será que vai retornar isso tudo? Ou não, beleza, eu tenho tanto dinheiro, e se eu usar só um pouquinho agora e no futuro eu uso o resto, porque aí eu faço um teste agora, aí vejo como funciona, aí depois eu vou lá e aplico o resto do budget para conseguir ter mais resultado mais para frente. Tipo, eu acho que assim, é o que eu falei, leva tempo e as coisas precisam ser testadas, assim, errar faz parte do processo. Sim. Não adianta. Perfeito. E isso eu acho que conecta com a nossa próxima pergunta, que é então como saber com quem se relacionar e se conectar? Como traçar um mapa de pessoas relevantes, né? E é isso, sejam influenciadores ou não, né? Dependendo da pessoa, faz sentido talvez estar conectado com outro perfil. Sim, eu lembro muito quando eu comecei na carreira e assim, você obviamente começa como estagiário e Ana, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu lembro que eu tinha caído super de paraquedas, eu queria muito trabalhar com comunicação e eu lembro que a minha chefe na época, a gente ia ter um evento e ela mandou fazer que nem no filme de Abate Prada, falou, eu preciso de um livro com as fotos das pessoas, o nome e quem elas são. Aí ela mandou uma lista gigante de quem ia estar no evento. E eu comecei a fazer, eu falei, gente, quem que é essa pessoa? Nossa, mas é filha desse? Nossa, eu não sabia que esse cara tinha filha, né? E aí eu fui vendo ali e conhecendo, né, tinha, sei lá, 20 anos na época, 19 anos, o quanto que esse mercado era grande. Então, tipo assim, não só de influenciador, como você disse, mas em todos os sentidos. Artistas, pessoas da música, pessoas da indústria publicitária, fotógrafos, videomakers, tem gente pra caramba. E assim, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Tipo, eu não conhecia essas pessoas, eu fui lá, fui fazer esse projeto que ela precisava que eu fizesse lá com o nome, as pessoas quem eram, e aí eu fui conhecendo. Então, assim, depois você tá no evento, você fala, essa é a tal pessoa. E aí você vai, se apresenta, você conhece, você vai criando ali um relacionamento. E uma coisa que pra mim, eu sempre tive na minha cabeça, todo mundo é importante. Tipo assim, nesse Que mercado, bonito. todo mundo tem um papel, todo mundo... Não adianta você virar e falar, eu quero ser amigo do fotógrafo, aquele super gigante, incrível, é ele que eu quero estar perto. Cara, às vezes tem pessoas incríveis ali que não são de ter redes sociais, ou elas não são gigantes na mídia, tudo mais, mas elas têm muitas conexões. E elas se conectam muito bem. Então, assim, eu acho que assim, você tem que estar aberto a conhecer todo tipo de gente. Você tem que ser simpático, acho que você tem que ser aberto a isso. E para mim, eu lembro que quando eu comecei na carreira, eu ficava muito fechado. Eu falava, nossa, mas eu não conheço as pessoas e como que vou me conectar, como não vou me conectar, o que eu falo. Mas você não pode ter preconceito. Você tem que realmente ali conhecer, falar, entender o que faz sentido pra você em algum momento, porque assim, tudo é troca, Ana. Cara, por exemplo, a gente se conheceu e aí eu nunca imaginaria que depois de um tempo eu estaria fazendo um podcast com você. Tipo, que pra mim é super incrível, é um momento super legal, então, a minha visão é isso. Você não pode ter nenhum preconceito, você tem que conhecer, você tem que conversar, você tem que ter troca. As pessoas, elas querem isso, entendeu? É gostoso se comunicar assim. E eu acho que me dá até a gente que cresceu com a tecnologia e tudo vindo muito rápido, computador, celular, a gente percebe que acho que a gente ainda se comunica muito bem. Eu vejo que tem algumas gerações que estão vindo agora
que elas estão ali no celular, elas estão no computador, e eu fico, às vezes eu sento com algumas pessoas, eu falo, gente, vocês precisam sair, vocês precisam conversar, vocês estão no evento, vocês estão quietas, tipo assim, cara, bota pra jogo, entendeu? Tipo, trabalha você, porque além de você conhecer as pessoas precisam te conhecer. Então, além de você dar espaço para as pessoas falarem, você também tem que falar no momento que é oportuno e obviamente, mas é isso, assim, não ter nenhum preconceito de você conhecer as pessoas e as pessoas te conhecerem, porque às vezes você fala, a pessoa vai me chamar chata. Gente, seja você, tipo assim, se a pessoa te chamar chata, beleza, vai ter outra pessoa que faz super sentido pro mercado, que faz super sentido pro seu trabalho, pro seu dia a dia, e posso falar, dessas pessoas, várias acabam virando amigas. Então, assim, no mercado de trabalho, no dia a dia, nos eventos que a gente tá, que a gente conhece, às vezes eu falo, tipo, nossa, não faz sentido, não deu match, nanana. Às vezes dá, às vezes, tipo assim, não é só querendo alguma coisa da pessoa. Pra mim, é muito mais conhecer a pessoa e entender se ela faz sentido pra mim ali na minha vida. E aí, conforme os dias vão passando, as coisas vão rolando, às vezes ela faz sentido pro seu trabalho, pro que você precisa, às vezes vocês conseguem juntar esforços e fazer uma coisa incrível. Eu vejo isso porque tem muita gente que trabalhou junto, que aí vai lá, cria uma agência, se junta, faz um projeto juntos. Eu acho que tem que ter isso, assim, saber conhecer as pessoas e tá aberto pra isso. Falei muito, né? Não, ficou perfeito. Não, e botar pra jogo mesmo, né? Sair, ir nos eventos que fazem sentido pro segmento que você tá, né? Pra categoria que você tá. Então, se você tem um restaurante, então ir em eventos de gastronomia, né? Compreender mais sobre, conhecer mais pessoas, né? Do meio, enfim. Realmente colocar pra jogo, né? Estudar ali o meio que você tá, sabe? E posso falar, quantas vezes a gente não tem, às vezes, um convite e falar, que preguiça de ir. Do tipo, nossa, tô exausto, putz, semana ferrada. Mas assim, às vezes, cara, bota no papel e fala, às vezes vale a pena, sabe? Tipo, deixa eu ir, deixa eu ver como é. E se tiver chato, sempre tem a saída. Posso ir embora. Entendeu? Então assim, você vai, beleza. Se gostou, conectou. Se não conectou, beleza. Fez 20 minutos, deu ar da graça, falou, beleza, tô indo pra casa, vou descansar. Nossa, perfeito. E tem alguma dica que você possa dar de como se portar ou redigir um e-mail no momento que a gente tá tentando abrir uma frente do network com alguém que a gente não conhece, né? Ou redigir um e-mail, ou é isso. Tem uma pessoa no evento que eu quero muito falar com ela, não conheço, não tenho ninguém que possa fazer a ponte, talvez, né? Mas você tem algumas melhores práticas pra sugerir? Super. Eu até lembrei de uma história engraçada que eu lembro que eu tava em uma marca trabalhando. E aí eu tava com a minha chefe, você pode escrever um e-mail pra mim, pra tal pessoa? Tal, eu também não conhecia a pessoa, nunca tinha falado com ela. Era um jornalista. E aí eu falei, beleza, né, vou escrever aqui. E aí, eu escrevi um e-mail como se eu conhecesse a pessoa há anos. Eu falei, olá, querido, tudo bem, não sei o que lá, prazer falar com você, nananana. Mandei o e-mail. Eu lembro que minha chefe me chamou um minuto depois e falou, Bre, vem cá rapidinho. Ela, o que você acha que tá de errado nesse e-mail? Aí eu, nada, né? Coloquei o que a gente precisava, mandei aqui, ela falou, tá muito impessoal, tipo assim, você tá falando com ela, com a pessoa como se você conhecesse há anos, tipo, olá, querido, tipo, ele não é seu querido e você não é o querido dele, tipo, o que você tá fazendo, tipo, por que você tá se colocando nesse papel? E eu lembro que eu fiquei super confuso, que eu falei, nossa, mas então, né, o que eu faço, como que eu falo? E aí eu lembro que ela me contou muito isso, ela falou assim, Bre, primeiro você vai escrever o e-mail, você vai falar, olá, tudo bem, se apresentar, falar quem é você, com o que você trabalha, e assim, pra mim é muito aquilo do colocar o que você também precisa, porque às vezes, é que nem quando a gente recebe um WhatsApp, aí a pessoa manda, oi, tudo bem, e só deixa oi, tudo bem. Isso me dá uma agonia. Sim, muito. Oi, tudo bem. Não façamos isso. Não façamos isso. Pessoas, dicas pra todo mundo que tá no mercado, não façam isso. Assim, se eu receber uma mensagem assim, provavelmente eu não respondo. Isso realmente me incomoda demais. Ainda mais quando eu não tenho contato da pessoa que só, ok, oi, tudo bem? Oi, tipo, e aí tá lá o número da pessoa, uma foto aleatória, você fala, tá, o que você quer? Tipo, porque assim, a pessoa tá esperando que você responda pra ela falar o que ela quer. Não, seja objetivo, gente. Tipo assim, sem brincadeira, todo mundo no nosso mercado fala, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Então, quanto mais objetivo você for, na sua mensagem, no seu e-mail, no que você quer passar, melhor. Sim. Acabou aí. Então, escrever e-mail é isso, assim, tentar não achar que você é a melhor amiga da pessoa há anos, acho que você tem que ser simpático de uma maneira ok, assim, se apresentar, falar o que você quer, o que você precisa, e se a pessoa tá aberta àquilo. Eu acho que a gente não pode impor pra pessoa, tipo, eu quero fazer isso e isso com você, bora, tipo, não é assim, entendeu? É colocar ali uma coisa, falar, quer marcar de falar?
vamos marcar um café ou vamos marcar um video call? O que você prefere fazer? Você prefere manter a conversa por e-mail? Eu posso passar pelo WhatsApp? Como você achar melhor? Eu acho que você tem que deixar a pessoa sempre aberta ao que ela quer. Não é só o que você quer, o que você precisa para aquele momento. Então, acho que você tem que ser muito educado. E, às vezes, assim, dependendo da pessoa, dá uma estudada quem que ela é. Tipo, cara, às vezes é um cara super sério, que nem eu falei, um jornalista super sério, que vai olhar deve ter olhado meu e-mail quando eu era lá um assistente e falado, nossa, quem que é esse menino? O que que ele... Meu Deus do céu, não vou responder. E eu lembro que eu não tive a resposta mesmo daquele e-mail. Então, assim, eu acho que é não forçar a barra, sabe? Deixar a pessoa também aberta, não ficar... Mandou um e-mail no outro dia, oi, você já respondeu? Oi, você já conseguiu ver? Oi, Ana, deixa eu dar um dia, deixa eu dar 24 horas, deixa eu dar 2 dias. Aí quando der 2 dias você fala, olá, tudo bem? Você conseguiu dar uma olhada no e-mail anterior? Gostaria muito de ter essa troca com você, entender se faz sentido. É isso, assim, eu acho que esse é o mood pra ir chegando ali. E as beiradas ali, nada muito incisivo. Perfeito. E não se abalar também com a não resposta, né? Tá Zero. tudo bem. Gente, a vida segue, assim. Se não funcionou agora, é o que eu falei. Às vezes no futuro vai funcionar em outro momento. Às vezes você vai encontrar a pessoa num evento e falar: putz, até te mandei um e-mail, queria muito. Ah, sim, vamos falar assim. Aí às vezes rola. Várias vezes acontece isso. Da pessoa, Breno, eu te mandei um e-mail, acho que você não viu. Eu falei, putz, não vi mesmo. Porque no fluxo a gente se perde também. Tem isso. Então, assim, às vezes, é o que eu falei, a gente tem a comunicação, a gente escreve e-mail, a gente manda um WhatsApp, mas o ao vivo ajuda demais. Sim. Não adianta. A troca ao vivo ali. Tanto que eu sou uma pessoa que às vezes eu gosto de estar no escritório, que eu falo, cara, às vezes você tá lá, só faz call ali, aí manda o WhatsApp, aí manda e-mail. Você esquece da voz da pessoa. Aí quando você tá na frente, você fala, putz, vamos fazer uma reuniãozinha de 20 minutos, alinhar o que precisa fazer, tudo mais ali, aquela troca rápida e tudo mais. Eu acho que assim, tá ao vivo ajuda bastante ali o fluxo também. Perfeito. E agora vamos para a quarta pergunta. Uma vez que existe uma rede de conexão mapeada, né? Então, o empresário e a empresária, a gente já tem essa rede mapeada. Como eu vou interagir com eles indo além, né? Que a gente já falou um pouco de como abrir essa frente. Como eu mantenho essas conexões vivas? Porque é muita gente, né? É muita gente, Ana. Suas perguntas são muito boas, assim. Realmente elas pegam... Eu até tô tentando me guiar aqui. Porque pra gente realmente manter as conexões vivas, a gente também tem que estar, assim, muito entregue ao que a gente faz. É muito difícil a gente falar, faça o que você ame, trabalhe com o que você ame. Trabalho é trabalho, tem uma demanda grande, não adianta. Só que pra gente estar animado, disposto a ter essas conexões, a gente também precisa estar disposto com a gente mesmo. Então a gente precisa estar num ritmo que a gente, né, consiga se encontrar, a gente ter um trabalho que a gente consiga ali no dia a dia realmente ter prazer daquilo, virar e falar, nossa, que projeto incrível, que coisa legal, pra gente também conseguir ter essa troca, manter isso com a outra pessoa aqui. Eu acho que é muito importante a gente entender o que os outros gostam. Então, por exemplo, às vezes eu vou num evento que eu conheço poucas pessoas, eu sempre pesquiso sobre a pessoa antes. Então eu vou no Instagram, vejo o que ela fez, sei lá, a última viagem que ela fez, coisas que eu posso ter a troca com ela. Eu acho que é importante a gente conhecer o próximo ali e tirar daquilo. Então, assim, você viajou para tal lugar? Eu quero muito para esse lugar. Como foi? Como deixou de ser? Tipo, começar a ter trocas que façam sentido pra ela também, entendeu? É o que eu falei, tipo, não é só pra mim, mas é pro outro. O outro quer ser escutado, o outro quer saber, o outro quer se comunicar. Querendo ou não, acho que a base do ser humano é a comunicação. E sem se comunicar, nada funciona. Sim. Nada flui, nada se conecta, nada acontece se a gente não tivesse comunicação do dia a dia ali. Eu acho que tudo parte dos pequenos convites. Então, eu te falei, vamos tomar um café, o café pode virar um bar, o bar pode virar uma festa pode virar uma viagem de ano novo com a pessoa. É aquilo de realmente estar aberto ali, querer conversar, querer puxar assunto. Então, assim, você gosta do seu trabalho, ama seu trabalho, gosta do que você faz, tá feliz com você mesmo? E aí você passa isso para outras pessoas. Então, assim, você puxa isso para você. Então, tô feliz comigo, quero trazer essa felicidade pra todo mundo, bora conversar, bora fazer essa troca. É o que eu falei, você tem que estar disposto a entrar em grupos diferentes. O grupo da outra pessoa que você conhecer não é o mesmo que o seu. Então, assim, você precisa ser simpático, você precisa conhecer, você precisa entender. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que a gente teve... quando eu trabalhava, né, quando eu era assistente, assim, eu lembro que eu tinha muito isso de conhecer as pessoas e aí eu deixava pra lá. Tipo, conhecia, falava, que legal conhecer essa pessoa aqui demais. E aí depois eu focava no trabalho,
na faculdade, esquecia da pessoa, e ela às vezes mandava mensagem, Bre, bora sair. Aí eu falava, ai, putz, tô cansado. É o que eu falei, às vezes, vou chegar em casa, quero ficar em casa, nananã. Cara, saia, faça convites, não espere que os outros venham te convidar toda hora. Eles desistem também. Tem uma hora que as pessoas falam, ai, tá, chamei 3 vezes pra sair e a pessoa não quis. Tipo, bora, sabe? Vamos, flui. Tem que sair da sua parte também. Você tem que ter, eu acho que o convite, você tem que puxar a pessoa pra perto de você, sabe? Sim. Tentar criar uma conexão com ela. E é o que eu falei, se não criou a conexão, beleza, se não deu match com aquela pessoa, vida que segue. Vai para outro grupo, outras pessoas, outros fluxos, mas assim, você precisa manter a comunicação, assim, você precisa manter as pessoas perto e não só por causa do trabalho, mas porque eu falei, às vezes o que começa como trabalho vira uma amizade. Então, quando eu tava no começo da carreira, que tinha isso de conheci, beleza, deixa pra lá. Não, porque depois eu vejo que diversas outras pessoas que eu conheci e comecei, de fato, a ter essa troca, há 10 anos atrás, agora Olha. a gente se conhece até hoje, se fala, se comunica, as pessoas me ligam e falam, Breno, eu queria, sei lá, eu tenho uma vaga pra tal coisa, você tem uma indicação? Putz, Breno, vou fazer um evento, queria muito que vocês entrassem junto. Então, assim, cara, é aquilo, o que começa muito pequeno, vai fluindo, vai crescendo. E às vezes, gente, é um almoço no mês, sabe? É um barzinho a cada 3 meses com a pessoa. Tipo assim, é gostoso, assim. É bom a gente ter um fluxo diferente de amizade, de amigos, assim. Todo mundo igual, a gente já tá no mesmo meio de trabalho. Então, assim, é legal nesse meio de trabalho, por mais que seja o mesmo, você conhecer pessoas diferentes no meio como um todo ali. Não, muito bom. E é interessante no que você falou, que é isso, a linha do profissional e pessoal começa a ficar embaçada, né? Ana, Porque fica aí são muito. pessoas que são legais, que você gosta, claro, você trabalhar junto, e você fala, não, mas então vou trazer também pra esse outro lado, vou sim pra um bar, não vou só fazer uma reunião, né? Sim. Então começa a ficar, principalmente nessa parte de network, e até é bom, né? Claro, pode ter aquela pessoa que só vai realmente trabalhar, mas quando a gente tá falando de PR, né, de relações públicas, é algo que fica muito... É muito doido, assim. Às vezes eu chego em casa e falo, gente, eu tô trabalhando, eu tô vivendo minha vida, porque você fica nessa conexão, essa mistura, você fica meio, caraca, tá, agora eu vou pra esse evento, mas esse evento eu tô indo mais por mim, ou é porque eu quero conhecer mais pessoas, ou porque tem a ver com o meu trabalho, tipo, as coisas vão fluindo ali. Então, é interessante, porque eu acho que é o que entra nesse fluxo de você realmente ter prazer no que você faz. Sim. Então, assim, você gosta de se comunicar? É legal, mas não basta só se comunicar. É isso que você falou. Como manter vivo, entendeu? Como manter pra você, como trazer isso pra você. Você precisa conhecer o outro, você precisa estar aberto a conhecer o outro. Pra mim é muito isso. Perfeito. E agora, com base em tudo que você já fez na sua carreira, né? Você foi dando alguns exemplos, mas conta pra gente algum case que você sente muito orgulho de ter conseguido, através do network, através do PR, né? Do trabalho de relações públicas, atingir os objetivos de negócios da empresa. Super. Eu até deixei aqui um case que pra mim foi muito legal. Eu entrei na Hugo Boss em 2021 e eu lembro que a gente tava nesse processo de pandemia, né? Então, vacina e tudo mais, as pessoas não estavam viajando muito ainda. E aí, a gente teve um desfile em 2022. E eu lembro que já nesse meio tempo, desde que eu entrei, eu quis criar pessoas que tinham a ver com a marca. Então, trazer pra perto diversos influencers, pessoas que faziam sentido para aquele momento. E eu lembro que era o primeiro desfile presencial da Hugo Boss em Milão. Depois da pandemia, né? Depois desse fluxo todo. Então eu fiquei assim, caraca, meu, como que eu vou fazer? Será que eles vão querer ter brasileiro? Como que vai ser esse fluxo? E aí eles falaram, ó, o Brasil não é o mercado principal, a gente quer, né, que venham alguns brasileiros, mas o que rolar, rolou. Mas assim, não temos budget. Estamos investindo horrores no desfile, mas a gente não tem como pagar uma influencer pra estar aqui. Eu falei, meu, ferrou. Como que vai levar os influencers? Como que alguém vai querer ir no nosso desfile? Só que no final a gente percebe que o brasileiro, ele tem muito apreço pelas coisas. Tipo assim, quando ele quer fazer acontecer, ele faz acontecer de qualquer maneira possível. Eu lembro que eu fui falando com essas pessoas, esses influencers que a gente já tava trabalhando, falando, olha, a gente vai ter um desfile, nananã, e a pessoa, não, eu vou. Não, eu pago do meu dinheiro. Não, eu vou pra Milão. Não sei o que lá. E aí começou a crescer. E a gente foi fazendo reunião com as pessoas, e eu falando, mas a gente não tem budget, assim, eu consigo ajudar com a roupa, né, dar alguma coisa da marca ali pra você estar vestindo no momento, ele, beleza. No final, a gente levou, acho que 10 influencers, totalmente free, sem pagar ninguém. O desfile foi incrível, a gente teve um resultado gigante, e aí o Brasil foi um dos países que teve mais visibilidade no sentido de engajamento.
alcance, tudo que permeava ali as mídias sociais, que era um resultado que a Boss estava querendo muito, porque, querendo ou não, a Boss a gente se coloca no mercado premium ali, mas ela não é uma marca de luxo muito cara. Então ela não é uma fortuna ali os produtos, entendeu? Você não vai encontrar uma bolsa de 20 mil reais na loja, você não vai encontrar uma camiseta de 2 mil reais. Então, assim, a gente estava competindo com diversas marcas grandes do mundo na semana de moda, e eu pensando, tipo, caraca, a gente não vai ter nenhum resultado, o Brasil, e o Brasil foi super bem. Tanto que o que aconteceu? No outro desfile que a gente teve, que aí isso foi em setembro de 2022, em março de 2023, a Alemanha, que é a nossa headquarters lá, né, a sede, investiu horrores no Brasil para que a gente levasse diversas pessoas. Então, a gente levou influenciador, celebridade, personalidades da música. Tipo assim, uma coisa que foi muito pequena, que a gente conseguiu pelo contato, pela conversa, de marcar o café que eu falei, de ir numa festa e falar, olha, vai ter um desfile, eu não sei se você tem interesse, né? 10 pessoas proporam, 10 influenciadores falaram, bora que bora, já vou estar lá, vou aproveitar a viagem, eu vou estar em Paris, mas corro para Milão, deram um jeito, e aí depois a Alemanha virou e falou assim, nossa, o Brasil tem um gás, assim, realmente, a gente é muito grande em tudo que a gente faz. Quando o brasileiro se engaja, o Brasil se engaja muito, muito. E aí a gente teve esse investimento depois no outro desfile, que pra gente foi incrível. E a gente conseguiu de novo um outro resultado realmente ali mundial, muito grande. Acho que a gente ficou em terceiro lugar, só atrás de China e Estados Unidos, em resultados ali de online media, press, Instagram, TikTok. Foi muito positivo incrível, mesmo. Nossa, parabéns, incrível. Muito não, e é o que eu te falei, é uma coisa muito louca, porque, cara, o que começa como uma conversa acaba acontecendo num projeto. E no dia é uma loucura, porque assim, a gente não tinha budget, e aí a gente tem que correr atrás de tudo. Como que os influencers vão? Putz, e se a gente... Putz, acho que eu vou chamar um táxi aqui pra eles, né? Você vai se virando, e o que poderia ser caótico acaba virando uma coisa super positiva ali. Sim. Mas depende muito da gente estar muito disposto. Muito disposto. Sim, nossa, é a primeira coisa, né? A disposição. Cara, e olha, se animar todo dia é uma luta, é cansativo, né? Porque você tá ali, você fala, não vou conseguir. Tipo, e é isso. A Alemanha lá, ela queria focar nos influencers alemães. Quem tava lá, os italianos, os Estados Unidos, que já tem eles reverberam muito, né? E aí o Brasil era um mercado muito pequeno. Eles, tipo, quem que é o Brasil na fila do pão? Sim. Então, a gente conseguir trazer nosso mercado ali para ter visibilidade e entregar um resultado ali positivo para a empresa, para mim foi incrível. Inclusive, eu acho que outro caso também foi o da Hugo Blue. Para mim foi super positivo. Então, só para vocês saberem, a gente tem duas marcas, a Boss e a Hugo tava lançando uma linha de denim ali, de jeans, e a gente precisava muito, né, trazer essa marca pro público mais jovem, e a gente se uniu à Heartbeat, e, cara, eu tô há 3 anos lá na Boss, e eles nunca tinham postado no nosso Instagram oficial, e aí a gente abre lá, @Hugo_oficial, que tá o post do nosso evento. Então, assim, pra mim aquilo foi uma super conquista. Foi postado pelo Global, Cara, e assim... foi muito arrasaram, bom, foi assim, incrível. arrasamos demais. Sim. Então, assim, a gente conseguiu resultados gigantes, assim. Eu acho que talvez seja um dos posts com mais engajamento que a @Hugo lá já teve. Então, é muito case de sucesso. Ai, que bom. Não, adorei o nosso papo, adorei o nosso 1 para 1. Muito obrigada, Brena, por ter vindo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, por tudo, pelas respostas. Tem algo que você queira endereçar que a gente acabou não falando? Não, Ana, você arrasou, assim. Eu acho que você fez um 360 com as perguntas muito boas. Ai, juro. que bom. Muito obrigada. Então, agradeço você também do outro lado, que escutou até o final. Eu espero que tudo que a gente tenha falado aqui tenha sido muito útil para você e para o seu negócio. Até o próximo episódio.